Então, dando continuidade ao nosso vídeo, nós vamos então começar a falar, a explicar acerca deste conflito de competência no artigo então 66. Vamos lá, pessoal, para que vocês possam entender, o artigo 66, ele traz então que o conflito de competência acontece quando, no inciso 1, quando dois então ou mais juízes se declaram competentes, ou então no inciso 2, quando dois ou mais juízes eles se declaram incompetentes. Nessa situação, pessoal, em que o juiz ele remete então para aquele outro juiz por conta de ter sido alegado aquele conflito pela parte, ou então pelo Ministério Público através de petição, né? Ele então alega dizendo, olha, este processo não sou eu que tenho que processar e julgar. Eu não sou competente para processar e julgar essa demanda. O juiz pode de ofício fazer isso, principalmente naquelas situações de incompetência absoluta. O juiz ele tem, né, há um interesse público diante daquela situação. Então o juiz de ofício tem que alegar, olha, não sou eu que tenho que processar e julgar essa demanda. Então, de ofício, nessas matérias de ordem pública, ele já realiza, então, esta determinação para que o outro juízo, que ele entende como competente, processe e julgue aquele caso. Agora, ele também pode ser suscitado pelas partes, né? O conflito pode ser suscitado também pelas partes, onde a própria parte diz, excelência, não é este juízo competente para processar e julgar essa demanda. Essa demanda deve ser processada e julgada por outro juízo. E aí está sendo suscitado pela parte. Pela parte. Bacana. Se é competência relativa, no primeiro momento processual. Agora, pode acontecer então também dele simplesmente alegar a competência absoluta. A parte suscitar isso, já que o juiz não observou, a parte vem e suscita aquela incompetência absoluta. E aí, diante dessa situação, cabe ao juiz encaminhar então o processo para que aquele outro juízo analise, então, se ele de fato é competente para processar e julgar aquela demanda. No momento que ele encaminha este processo para o outro juiz, se ele verificar e dizer, não, sou eu mesmo que sou competente para processar e julgar aqui, o conflito não aconteceu. O conflito não aconteceu, porque aquele juiz acolheu então o pedido da parte ou do Ministério Público e encaminhou para o outro juízo. E aquele juiz, no momento que ele recebeu, ele disse, beleza, acolho, sou eu mesmo. E a partir dali ele dá seguimento. Não teve conflito. O conflito surge no momento que este outro juiz ele recebe o processo e diz, não sou eu, é você mesmo, mas ele não pode devolver o processo. Nesse momento que ele também se declara incompetente e entende que não é ele para processar e julgar aquela demanda, é quando então eu tenho instaurado um conflito. E aí cabe a quem decidir? Ao tribunal. O tribunal, uma vez que os dois estão vinculados ao mesmo tribunal, cabe a este tribunal processar e julgar. Então, beleza, nós estamos falando de repente, de dois juízes aqui, um de Lorena e o de Guará estão brigando por conta dessa competência. Mas pode acontecer de repente, um juiz de Lorena entrar em conflito com um juiz lá de Itajubá, onde o tribunal é outro. E aí, numa situação dessa, quem irá decidir esse conflito? Quem decide o conflito envolvendo tribunais diferentes é o Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem?
Eu não posso enviar aqui, Lorena vai enviar para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Poxa, ele está vinculado a este tribunal. Itajubá vai encaminhar então para o Tribunal de Minas Gerais. Por quê? Ele está vinculado lá, mas de São Paulo não. Então, havendo essa divergência, nós encaminhamos então ao Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Para decidir acerca deste conflito. Então, isso que nós precisamos então entender. Quem pode suscitar o conflito de competência? Primeiro, o próprio juiz de ofício, ele pode suscitar, as partes e o Ministério Público. Como nós falamos no artigo 956, se a parte ré suscitar então a incompetência relativa no momento da contestação, naquela sua exceção de incompetência, ele não pode então mais suscitar aquele conflito de competência. Por que isso? Porque no momento que ele alega somente a incompetência relativa, ele está dizendo que não há nada de absoluto para ser alegado. Tudo bem? Então, por conta disso, 956 do CPC proíbe este que alegou somente a incompetência relativa, alegue a incompetência absoluta. Tá? O conflito de competência ali, então. Beleza? O Ministério Público, as partes e o próprio juiz de ofício. Então, são esses que podem alegar a incompetência absoluta, o conflito de competência. E a partir daí, este juiz, então, se declarando incompetente ou até mesmo competente, ele irá encaminhar para o outro juiz apenas para que ele possa, então, analisar aquela situação. Olha, é você que é competente? Então, no momento que ele encaminha para este outro juízo, este vai então analisar e dizer: olha, eu sou competente sim. E se o outro estava se dizendo também competente, opa, então aqui nós estamos tendo um conflito. Ambos estão se declarando competentes. Ou então ele lá diz: eu sou incompetente. E este vem e diz: eu também sou incompetente. Na verdade, eu acredito que você que seja competente. Mas tudo bem, já que você já se declarou incompetente, eu também me declaro. Opa, então aqui eu tenho um conflito negativo. Aí nessa situação, nessas duas situações, o processo será encaminhado ao tribunal para que o tribunal possa então ouvir as duas partes, os dois juízes, dentro de 5 dias. Ele escuta então esses dois juízes e decide quem é o competente para processar e julgar aquela demanda. E além disso, além de decidir quem é o competente, o tribunal decidirá então quais são os atos que serão considerados válidos. Olha, tudo que foi praticado até aqui eu considero válido, ou então não, parcialmente eu considero válido esses atos processuais. E também, pessoal, há uma outra situação que o conflito ele pode ser também resolvido da seguinte forma: um juiz ele se declara incompetente, remete para o outro, este outro fala assim: não, mas não sou eu não, é um terceiro, ele que é o competente para processar e julgar essa demanda. Então o processo saiu de um juízo, veio para o outro, e este outro então encaminha para um terceiro. No momento que este terceiro ele diz: não, sou eu mesmo, obrigado por enviar até mim. Então beleza, no momento que este terceiro aceitou, existiu conflito? Não. O conflito existe somente no momento em que um desses juízes decide retornar para o outro juiz. Tá certo? Ali, então, para que não fique este ping-pong, né,
de jogar o processo para lá e para cá, surge então este conflito e o tribunal deve então decidir. Ouvindo então os juízes em 5 dias, e a partir dali ele decide quem é o juiz competente e ao mesmo tempo diz quais atos então que serão reaproveitados. Quais atos então que serão considerados válidos. Beleza? Vocês conseguiram entender até aqui? E agora o inciso 3, ele vem dizendo exatamente sobre essa possibilidade da reunião ou não dos processos. Então vejam, numa situação de conexão ou de continência, os processos eles não serão reunidos? Serão reunidos. E aí pode ser então que este juiz que está recebendo aquele processo para que aconteça a reunião, a conexão ou a continência, ele diz, olha, não concordo com a reunião desses processos. Ou então separação. Os processos estão caminhando juntos e de repente solicita então que esses processos eles sejam separados. E aí, logicamente, que podendo acontecer este conflito entre dois juízos em que entendem que a reunião ou a separação dos processos elas devem ocorrer ou não ocorrer. Então, acontecendo um conflito entre os juízes sobre a reunião ou separação dos processos, surge a mesma coisa. Acontece a mesma situação, em que surge então um conflito de competência, cabendo então ao tribunal, em que eles estão vinculados, decidir acerca deste conflito. Tudo bem? Júnior, isso acontece na prática? É isso que a gente tem que entender. Acontece na prática? Acontece. Sabe o que eu já vivenciei bastante acerca desses conflitos? Processos trabalhistas em que as partes, o autor, o reclamante ali, ele está entrando com ação contra algum órgão estadual, municipal ou federal. Diante dessa situação, existe uma ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando até hoje no STF, que ela foi um divisor de águas, dizendo o seguinte, olha, quando o processo envolver o órgão público, a Justiça do Trabalho, ela será competente para processar e julgar essas demandas somente se este órgão público não tiver estatuto. Não tiver estatuto. Agora, se o órgão público, seja ele municipal, estadual ou federal, tiver estatuto, a competência para processar e julgar a demanda não será da Justiça do Trabalho, será da Justiça Comum, seja ela estadual ou federal. Por quê? Porque eu estou envolvendo direito administrativo. O estatuto ele é criado através do poder legislativo e executivo, sancionado pelo executivo. Então, trata-se de regras trabalhistas, porém criadas pelo próprio ente administrativo. Então, não tem por que se discutir na justiça especializada que trata de relações privadas. Vejam, interessantíssima situação. Agora, o que acontece na prática? Acontece que muitos profissionais desconhecem essa questão. Estou dizendo profissionais, tanto advogados, quanto muitas vezes até mesmo juízes. E aí aquela ação,
em que eu pretendo, por exemplo, defender um servidor público, ele é estatutário e eu protocolo na Justiça do Trabalho. E aí vem o juiz do trabalho e diz o seguinte: opa, ele é estatutário. Ele sendo estatutário, não sou eu que devo, então, processar e julgar essa demanda. Ele de ofício já, pum, remete para o juízo comum, da justiça comum, daqui de Lorena, por exemplo. E aí o juiz, de repente, estadual, fala: eu vou discutir matéria trabalhista, sai pra lá. Tá louco, isso para mim é grego. Não quero nem saber, eu sou incompetente para processar e julgar essa demanda. Desconhece muitas vezes essa ação direta de inconstitucionalidade. E aí, diante dessa situação, surge então um conflito. O conflito envolvendo a justiça comum e a justiça especializada, a justiça do trabalho. E aí, quando acontece essa situação, cabe ao STJ também processar e julgar isso. Tá certo? Isso acontece muito na prática. Acontece bastante na prática. Sabendo ali, então, quem é competente para processar e julgar essas demandas. Da mesma forma, acontece, por exemplo, quando envolve acidentes de trabalho. São situações em que envolve muitas vezes até mesmo o INSS, por conta de um auxílio-doença, por conta de uma aposentadoria por invalidez, ou uma pensão por morte. E aí, claro que tem, então, um conflito de competência. Tá bem? Então, façam a leitura aí, pessoal, dos artigos aí 66 do nosso Código de Processo Civil. Façam a leitura também dos artigos aí 956, 954 do nosso CPC, 952, 953, 54, 55 aí do nosso CPC, tá bem? E o 956 em diante. Dei uma lida do 952 até o 959 e também o artigo 66 do nosso CPC. Vocês conseguirão então ter aí um raciocínio completo, entendendo acerca deste conflito de competência, tá bem? E assim nós encerramos essa unidade 6, em que nós falamos da modificação de competência e também do conflito de competência. Tudo bem? Falamos da competência absoluta, da relativa, falamos da conexão, falamos da continência, falamos da litispendência. Falamos também aí hoje sobre o conflito de competência positivo, conflito de competência negativo, quando há então o conflito na conexão ou separação dos processos, quando surge então surgindo esses conflitos, quem será responsável por decidir acerca destes conflitos e também os seus prazos, a forma como ele deve ser decidido, quando os atos eles serão reaproveitados ou não. E também agora, por último, trazendo situações práticas aí de como que acontece na nossa vida profissional, tá bem? Pessoal, agradeço por demais aí a participação de vocês, o entusiasmo de vocês em sempre estar me mandando e-mail, sempre estar aí participando também dos nossos encontros. Semana que vem nós teremos aí encontros durante a semana para tratar realmente dessas dúvidas que vocês tenham sobre esses conteúdos. E assim, pessoal, peço mesmo a participação de vocês, trazendo dúvidas práticas, trazendo essas dificuldades que vocês não estão conseguindo entender para o nosso encontro, né? Nesse pequeno momento que a gente tem para sanar essas dificuldades e do dia a dia de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado aí mais uma vez pela participação e até mais. Tchau, tchau.